Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não retorno ao canal e gostaria de voltar gravando alguns vídeos sobre a cultura, sobretudo a cultura literária, a coisa que eu já tenho um interesse já há um certo tempo e, e que me motivou ultimamente foi a leitura de um livro, logo vocês saberão qual é, e que muito favoreceu assim, a compreensão do que seria, né, uma boa literatura, do que seria um bom livro escrito. Inclusive, deste livro, que é um romance, né, vamos dizer assim, ele, ironicamente, ele ensina a fazer a literatura dentro dele. Então, quer dizer, isso é interessante, que o autor, ele meio que ironiza a sua forma de compor um texto, né, uma literatura, uma ficção, dentro dela própria. E esse autor é ninguém menos do que Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote. E o livro referido é o próprio Dom Quixote de La Mancha, né? Esse livro ele é um livro assim espetacular em todos os sentidos, no estilo, na forma, na profundidade dele. É uma alta literatura no verdadeiro sentido da palavra e assim e como tal possui várias e várias abordagens que se poderia trabalhar dentro dele. E eu escolhi algumas que eu gostaria de tratar neste vídeo, que eu acho pertinentes para leitores e para escritores. Esse aqui não é um vídeo exatamente de crítica literária ou lições de escrita, eu não tenho capacidade para isto, mas como um leitor e como um escritor, eu acredito que compartilhando a minha experiência e a minha visão pode ajudar a você, ao menos, a procurar a ler Dom Quixote, se não fez urgentemente. No meu caso, a leitura foi a tradução do Carlos Noguet, pela editora Abril. É um livro que eu não sei se ele já foi feito novas edições dele. Eu comprei no sebo o volume 1 e o volume 2 e achei maravilhoso. Particularmente, eu achei maravilhosa a tradução. Maravilhosa a tradução, porque ela é bastante fiel à linguagem e à sonoridade, conforme o próprio tradutor dissera, né? Buscou preservar a sonoridade da própria palavra, da própria língua, né, de Cervantes, que é uma língua para o nosso padrão atual arcaica, possui um estilo bastante pesado, bastante assim pesado de retórica, não pesado no sentido de desagradável, mas pesado no sentido de uma linguagem realmente que não visa pela brevidade das palavras e das ideias como é o que existe hoje, né? Então, quer dizer, é interessante para começo de conversa, justamente por esse detalhe, porque se é uma linguagem que favorece a uma expressão mais robusta, obriga ao leitor e ao escritor a conseguir compor ideias mais complexas. Porque nós hoje estamos acostumados àquela linguagem jornalística, então tendemos a querer fazer as coisas o mais breve e o mais curtas possíveis. Frases quanto mais curtas e quanto mais diretas, melhor. Mas nem sempre isso é bom. E justamente para o fortalecimento da inteligência, da linguagem, para se criar uma beleza literária, a brevidade, às vezes, ela queima. Por quê? Ela acaba destruindo. Porque a beleza literária, ela também está na forma como você diz as coisas. E o escritor, o mesmo leitor que não entenda dos meandros da composição literária, ele entende isso intuitivamente. É nisto que ele se agrada quando lê um texto. Por exemplo, o que diferencia você ler um texto jornalístico para um texto literário?
Texto jornalístico ele já é bastante direto, ele já vai logo no ponto referido e vai e fala: aconteceu tal coisa, aconteceu um acidente ali na rua, tal e tal, um carro não respeitou o farol, etc. A linguagem literária vai descrever isso de uma outra forma, de uma forma que você vê o acontecimento sobre o ângulo de uma perspectiva pessoal, que é a do autor que vê, né, que testemunha e relata, e como isso já não é mais um simples acidente noticiado, e sim o acidente que afetou a vida de alguém. Então, quer dizer, a linguagem jornalística, ela tende a ver um fato simplesmente como um número a ser dado, apresentado. A literatura vai transformar esse dado o que ele é, em verdade, um fato único que aconteceu na história e que nunca mais vai se repetir. Ainda que aconteça de maneira semelhante, mas não vai acontecer na mesma rua, com as mesmas pessoas, no mesmo dia, na mesma época, no mesmo contexto e com os mesmos prejuízos. Isto aqui, na verdade, é óbvio, mas assim, é bom para perceber aonde entra a literatura nisto, né? Então, quer dizer, a literatura ela não é invenção, simplesmente uma invencionice da linguagem, ou um embelezamento pueril da linguagem, fazendo com que a coisa pareça mais bela, quando na verdade não é. Não. O alvo da literatura é descrever a realidade, mas a realidade do ponto de vista da beleza, da harmonia de um conjunto, e não apenas um número, não apenas uma conexão pueril de ideias. Nesse livro do Dom Quixote, a primeira coisa dele, que ele se apresenta, né, que ele se nos apresenta, é ele ser uma crítica às novelas de cavalaria. Então, quer dizer, isso é muito interessante. Se é uma crítica às novelas de cavalaria da Idade Média, ele significa que ele abarcou toda essa tradição das novelas de cavalaria da Idade Média e a transcendeu de maneira crítica. Miguel de Cervantes ironizou isso por meio de Dom Quixote. Não necessariamente menosprezando as novelas de cavalaria, mas mostrando os defeitos que há nela. E os defeitos que ele apresentou de forma irônica, despojada, em forma de narrativa, e em forma de narrativa verossímil. Ou seja, as coisas aconteceram como se elas tivessem realmente acontecido. Como se Dom Quixote fosse uma pessoa real, afetada diretamente pela loucura das novelas de cavalaria. E ele aborda isso do início ao fim do livro, né, os 2 volumes, de uma maneira assim magistral, porque totalmente verossímil, atendendo os apelos da alma humana de diferentes perspectivas e mostrando os defeitos que as novelas de cavalaria causaram pela sua inverossimilhança. Mas, no final de contas, tudo isso com um humor despojado, incrível, que com certeza merece a altura que está, né, de sendo um dos maiores livros da literatura universal. E o trecho que eu escolhi para pegar é justamente na parte em que Dom Quixote está sendo levado, né, enjaulado, e enquanto a comitiva o leva de volta para a sua terra, existe um cônego. Então, aqui é um spoiler, mas não é um spoiler grave. Um cônego se aproxima e pergunta o que é que está acontecendo. Então, um dos que levavam Dom Quixote esclarece, né, para o que aconteceu com Dom Quixote, que ele foi afetado por uma loucura de tanto ler as novelas de cavalaria, e ele pensa que a vida dele está transcorrendo daquela maneira que ocorre na imaginação dele. E aí, então, o cônego faz uma crítica às novelas de cavalaria, e essa crítica é, na verdade, Miguel de Cervantes se explicando, vamos dizer, toda
a obra, todo o seu estilo literário, toda a sua crítica literária. E o trecho que eu escolhi pegar, não vou ler tudo, porque é um trecho grande, mas eu decidi pegar justamente aquilo que ajudará escritores e leitores também. Leitores e escritores. Leitores para poder avaliar o que é bom, o que não é bom, reter. E os escritores para saber como que eles devem conciliar as suas ideias, né, para escrever. Aqui ele diz: devem casar-se as fábulas mentirosas com a inteligência dos que a leiam, escrevendo-se de sorte que, tornando crível ou impossível, aplainando os excessos, suspendendo os espíritos, admirem, suspendam, alvorocem e entretenham, de modo que andem a passo igual a admiração e a alegria, e todas essas coisas não poderá fazer quem fugir da verossimilhança e da imitação, em quem consiste a perfeição daquilo que se escreve. Não vi nenhum livro de cavalaria que faça um corpo de fábula inteiro com todos os seus membros, de maneira que o meio corresponda ao início, e o fim ao início e ao meio. Senão que as compõe com tantos membros que mais parece que tem a intenção de formar uma quimera ou um monstro e não de formar uma figura proporcionada. Afora isto, são no estilo duros, nas façanhas inacreditáveis, os amores lascivos, nas cortesias incivis, longos nas batalhas, nécios nas palavras, disparatados nas viagens, enfim, faltos de todo e qualquer inteligente artifício, e por isso dignos de ser desterrados da República Cristã como gente inútil. Então, quer dizer, aqui é esplendoroso. Só essas linhas desse trecho são esplendorosas do ponto de vista estilístico, como um ensino literário para nós, leitores e escritores, pessoas que gostam da literatura, da alta literatura, para saber apreciar bem. Então, quer dizer, você pode escrever uma fábula, mas ela tem que ser verossímil, quer dizer, ela tem que ser bem contada, de forma que o início, o meio e fim se correspondam mutuamente dentro de uma lógica interna. Isso aqui é muito importante, porque um texto que ele comece com determinados elementos e acaba sendo inserido dentro dele outros elementos estranhos ao próprio enredo, acaba criando uma história inverossímil, né? Por exemplo, você tem um personagem, né, humano que leva um tiro e ele consegue simplesmente fazer 1000 coisas maravilhosas, sendo que ele é apenas um humano, mesmo tendo levado um tiro, sangrando muito, e faz isto, e após ter levado o tiro, ele continua fazendo coisas maravilhosas, heróicas e bravas. Bem, se você quiser colocar dessa maneira, você tem que explicar mais, você tem que aprofundar mais esta situação. Você não pode simplesmente deixar que ele leve um tiro e continue agindo normalmente, porque senão já seria inverossímil, já seria uma fábula rasa, não é? Porque o personagem, mesmo sendo personagem, ele ainda continua sendo humano, né? Ele representa um humano. Então, humanos que levam tiros e que não tem nada que os socorra, geralmente eles não vão conseguir fazer muita coisa por muito tempo, né? E então, quer dizer, essas noções básicas é o que o Miguel de Cervantes critica das novelas de cavalaria, em que os personagens faziam coisas heróicas. Um guerreiro contra 1 milhão de soldados, um guerreiro contra um gigante do tamanho de uma torre imensa, lutando bravamente, sendo que é apenas um humano. Ou então, no máximo, colocam quando ele tem uma arma, né, uma arma sagrada, alguma coisa assim, mas às vezes ele tem um desenvolvimento muito fraco, né? Então, quer dizer, no final de contas, é imaginação fraca. Você tem que imaginar bem e compor bem essa imaginação, preenchendo todas as lacunas. Então, você vai ver que é mais difícil do que se pensa. E quando apresentar uma epopeia maravilhosa, você tem que colocar os elementos
mais racionais possíveis para que aquele personagem consiga realizar aquela coisa grandiosa, épica, porque senão simplesmente você estará fazendo um disparate literário, né? Não estará sendo verossímil. Então, quer dizer, a verossimilhança é a arte de você imitar a realidade. Buscar imitar a realidade. Não significa a realidade do mundo que nós vivemos tal como seja, né? Mas de você buscar, por meio da observação da linguagem, aquilo que cabe, sobretudo em seu texto. Se você está fazendo, por exemplo, uma fábula, então, dentro desta fábula, tem que conter, dentro dessa fábula, tem que conter certos elementos, de forma que você faça assim, a partir daqui, eu não posso ir mais para lá, porque senão já estarei saindo da essência do texto, né? Aquele universo tem que ser composto. Então, é só você tomar como exemplo o Tolkien, por exemplo, porque ele fez a história dele, mas ela não é completamente livre. Tem elementos internos ali que são trabalhados dentro deles. E os heróis humanos continuam sendo humanos, ou seja, eles continuam podendo ser feridos, eles continuam podendo ser mortos, eles continuam sendo dramáticos, eles não são heróis invencíveis, eles são heróis que vencem apesar das dificuldades. Então, quer dizer, isto é bastante verossímil. Não é o fato de ter elfos, anões, gigantes ou qualquer outra coisa dentro do Tolkien que os elementos são simplesmente tudo é possível. Não, nem tudo é possível. Os elementos internos ali dentro possuem leis internas, né? Leis internas do universo criado pelo autor. Senão, o autor não estará criando uma verdadeira história com início, meio e fim, não estará criando uma obra literária, uma fábula inteira, né? Estará criando, como diz Cervantes, uma quimera com o braço de águia, né? Uma asa de águia, uma cabeça de leão, enfim, uma mistura de coisas diferentes dentro de um mesmo corpo. Então, quer dizer, essa é a lição de Miguel de Cervantes para nós, leitores, e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.